Olá, galerinha! Eu sou a Lorena Risério, estou aqui no canal da Ela Lidera para trazer uma mensagem para você. Eu queria dizer para você hoje para não ter medo da bênção. Eu sei que assim que você escuta essa frase parece até estranho, bênção, coisa boa, é óbvio que eu não vou ter medo, mas a gente tem medo da bênção sim. Eu vou te explicar por quê. Eu peço que você continue comigo até o final desse vídeo, prometo que não vai demorar, mas tem algo muito legal pra gente refletir hoje, tá? Uma vez eu estava numa sessão com um psicólogo e eu não sei se você já fez terapia, já fez algum tipo de sessão assim, mas geralmente a gente prepara todo um roteiro, todo um discurso que a gente acha que vai ser interessante ali, mas eles se apegam àquela mínima coisa que a gente acha que não tem relevância nenhuma. E no meu caso, essa coisinha foi a história do dia que eu matei uma aranha. Eu não sei porquê, não sei o motivo de eu estar falando sobre isso lá com ele, né? Mas eu tava comemorando o fato de eu ter conseguido matar uma aranha. Porque eu sempre tive medo, por conta daqueles filmes aracnofobia e tal. Mas matar uma aranha pra mim era algo assim, incomum. Eu deixava ela lá no canto dela. Mas nessa situação específica, eu me lembro de que tinha uma aranha na parede do meu quarto, perto da cama, e eu não ia conseguir dormir se essa aranha continuasse lá. Não tinha ninguém pra fazer isso por mim, então tive que encarar. Matei a aranha. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, o que ele, o psicólogo, me disse. Qual foi o resultado disso? Qual foi a conclusão a que chegamos sobre isso? A aranha parecia algo muito grande, muito assustador pra mim. Era um medo que eu tinha, encarar uma aranha. Mas no momento em que eu encarei esse medo, eu percebi que ele era muito menor que a minha força. Que a minha sandália era muito mais assustadora para a aranha do que a própria aranha em relação a mim. Só que o fato de eu sempre ter deixado esse medo crescer, pareceu que ele era invencível. E ter tido a coragem de enfrentar um medo que para alguns é bobo, mas que para mim não era, foi o suficiente para eu romper com algo que estava me travando. Tá, Lorena, mas o que você quer dizer com isso? Que medo é uma coisa comum. A gente sempre vai ter em relação a uma coisa ou outra. Mas enfrentar o medo é uma escolha. A gente sempre vai ter a escolha de enfrentar o medo ou de não enfrentar e acabar sucumbindo a ele, deixar que ele se torne maior do que a gente imaginava que ele era. Medo, na verdade, é uma reação instintiva, uma reação involuntária que o nosso cérebro tem quando estamos diante de alguma situação que parece ameaçadora, que parece perigosa. E existem medos resultantes de causas realmente graves. Por exemplo, você está andando por uma rua escura e vê alguém se aproximar, um estranho. É natural que você se sinta medo. Você está no meio de um matagal e ouve um rugido. Você não tem ideia do que pode aparecer ali. Realmente pode ser algo que vai lhe atacar, algo que pode lhe machucar. E existem alguns outros medos resultantes de causas menores. Por exemplo, você gosta de alguém e quer falar com essa pessoa, mas tem medo. Medo de falar simplesmente? Talvez. Medo de ser rejeitado, medo de ser humilhado, de ser ofendido, de passar vergonha. A gente tem esse tipo de medo. Mas não só isso. A gente também tem medo de coisas boas. A gente pode até pensar que não, mas coisas boas, bênçãos, coisas que vão nos fazer bem, também nos causam medo. Não simplesmente porque são coisas boas, mas às vezes porque são coisas novas, porque são coisas desconhecidas e porque são coisas que a gente ainda não está preparado para receber. E a gente precisa passar por algum tipo de processo, percorrer algum caminho para ter acesso a isso. E esse caminho nos assusta. Percebem então como, mesmo a gente sabendo que no fim o resultado vai ser bom, ainda assim a gente tem medo? Lembra da história do povo de Israel, por exemplo, quando estava atravessando o deserto, precisaram encarar o Mar Vermelho e atravessar quando estavam fugindo do Egito? Eles sabiam que o que Deus tinha para eles era bom. Deus tinha prometido que os livraria da escravidão, que os livraria da servidão no Egito, de todo aquele sofrimento. Mas eles estavam no meio do deserto e
só enxergavam areia pela frente. Eles não sabiam se ia ter o que comer, o que beber. Eles não sabiam, nunca viram o mar se abrir. Como é que eles imaginariam que conseguiriam atravessar o mar? Então, é natural que tivessem medo e é natural mesmo que tivessem vacilado. Só que a gente não tem desculpa. A gente já viu tudo isso acontecer. A gente tem um relato de tantas outras histórias que mostram que Deus entrega para as pessoas que confiam, que enfrentam, que percorrem o caminho. Mas por que a gente ainda assim continua tendo medo? E eu te digo que você, e eu também, está usando uma identidade falsa. Uma identidade falsa que foi construída em cima dos teus medos, dos teus constrangimentos, das tuas vergonhas, de todas as vezes que você esteve diante do medo e escolheu não enfrentá-lo. Essa sua atitude de não encarar o medo, de não enfrentá-lo, de não fazer algo para vencê-lo, acabou construindo em você a mentalidade de que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa medrosa, uma pessoa que não conhece, uma pessoa que sempre vai fracassar. E vivendo tudo isso, você começou a acreditar que realmente você é essa pessoa. Mas entenda que essa foi uma brecha que o inimigo encontrou para confundir a tua real identidade. E o que Deus tem para nós hoje, o que Ele quer para nós é revelar quem nós somos de verdade. Entenda, Deus não quer que você repita a história de ninguém. Deus não quer que você fracasse. Ele quer te tirar de um ponto A, em que você está hoje, e te levar para um ponto B. Um ponto B que é muito melhor do que você já viveu, do que você pode imaginar. Mas para que você saia de um ponto A e chegue até esse ponto B, você precisa passar por um processo. Você precisa percorrer todo um caminho de aprendizado, de fortalecimento, de enfrentamento de medos. E quando eu digo que Deus não quer que você repita a história, eu estou dizendo que Ele quer te dar algo novo. Ele não quer que você viva sempre na mesmice, que você viva numa zona de conforto, que você viva num lugar conhecido. Porque ainda que a sua zona de conforto seja um lugar ruim, o fato de ser conhecido para você se torna fácil lidar com os problemas que aparecem por ali. Mas para chegar até o ponto B, que é um ponto de novidade, existe um caminho a ser percorrido e o ponto B você pode até imaginar o que é, mas você não tem certeza ainda. E por não ter certeza do que é, o medo vem forte. E você tem a escolha de sucumbir a ele ou de enfrentá-lo. Se você sucumbe, você está abrindo uma brecha para o inimigo vir e confundir a tua identidade de novo, te fazer acreditar que você é um derrotado, uma derrotada. Mas se você escolhe enfrentar, você tem a opção de caminhar mais um passo em direção ao ponto B, para onde Deus quer te levar. E nesse ponto B, você pode ter certeza de que haverá novidade de vida, de que aquilo que você vai encontrar é diferente daquilo que você já viu. E o que Deus quer de nós, na verdade, é que a gente caminhe olhando para frente. Que a gente olhe para o passado, sim, mas para recordar do que foi bom e para carregar com a gente as lições que a gente tirou do que aconteceu. Mas o mais prudente que a gente pode fazer é queimar as pontes com o passado. É cortar qualquer possibilidade de a gente voltar lá para o ponto A, que era confortável. E já para finalizar, eu sei que o novo, ainda que seja bom, ainda que seja bênção, causa medo, porque a gente não conhece. O conhecido é mais fácil de lidar, né? Mas creia que no desconhecido, há vida, a novidade de vida, a oportunidade de crescer. Então, não tenha medo da bênção. E se você gostou desse vídeo, se te acrescentou alguma coisa, compartilha com alguém e se inscreva aqui no canal. Nós traremos alguns outros vídeos com muitas reflexões que eu tenho certeza de que vão tocar o seu coração.